Olá, professora. Irei justamente aqui analisar os pontos positivos e os negativos desse filme. Bom, para diferenciar, né, porque provavelmente muitos vão iniciar primeiro pelos positivos, eu vou iniciar com os negativos. O principal ponto negativo desse filme é em relação aos protagonistas. Calma, os protagonistas não são de todo ruim, porém, eles têm um grande problema, que é o fato de justamente serem muitos personagens. O que isso fez com que alguns ficassem meio apagados da história, e justamente não tivessem uma história tão boa. Um claro exemplo disso é aquela pandeumologista, que agora esqueci o nome. Ela apareceu primeiro lá, em certo momento, aí beleza. Aí ela sumiu, ela ficou esquecida o filme inteiro, sem citar nada dela, e ela só volta no final. Isso foi bem ruim. Justamente pelo fato de ter muitos personagens, enquanto alguns têm arcos e histórias maravilhosas, os outros ficaram meio apagados e esquecidos do filme. Então, justamente, tá aí o primeiro e principal ponto negativo, que é justamente esse negócio do roteiro. Outra coisa também é na questão dos diálogos, por causa que alguns diálogos são bons, só que alguns diálogos não são tão bons assim. Então, podia ter melhorado nisso aí no roteiro, né? Agora vamos logo para os positivos, por causa que, eu só encontrei esses dois pontos negativos, mas dos positivos aqui tem vários. A primeira coisa que eu preciso muito falar é na questão da edição do filme. Como a gente pôde muito bem ver, as cores do filme são meio escuras, não são vivas, não tem vida. Isso é justamente para retratar todo esse momento de tristeza e desespero da quarentena, o que é uma coisa boa, justamente representa bastante o que estamos passando nesse momento. Outra coisa que eu preciso falar é na questão da edição de passagens e na edição dos sons. Caso que, como você pode bem ver, ou você provavelmente não percebeu, o filme está cheio de cortes. Tipo, tem uma transição bem simples de uma história para outra. Só que você não consegue perceber que aqueles cortes são simples por causa do som. Os caras conseguiram misturar muito bem a questão do som com a transição. Ou seja, por exemplo, tava lá um personagem e aí quando vai lá no outro, o som é justamente o som do telefone tocando. Justamente o telefone do outro personagem estava tocando. E você não consegue perceber que é uma transição simples, graças a esse som. Ou seja, tá aí uma coisa muito boa. Esse negócio da edição foi pra mim genial. Outra coisa genial desse filme é na questão de separação de dois grupos. Por causa que aqui deixa claro que existem dois grupos nessa quarentena. Um é o grupo de pessoas que justamente se isolam normalmente e tentam aí sobreviver à quarentena isolados e realmente fazendo a quarentena. Enquanto tem o outro grupo, que é o grupo de caos, onde estão justamente desesperados e matam, fazem violência, briga e roubam. Tem uma separação bem interessante, uma separação que realmente existe aqui atualmente. E eles trabalharam e focaram muito nessa separação. Outra coisa é em relação aos protagonistas, por causa que justamente, como eu tinha dito, alguns têm histórias maravilhosas, que são muito bem representadas. E cada um desses aí que tem uma história maravilhosa, justamente, dá pra você se identificar muito. E essa quarentena do filme é muito realista. Tipo, primeiro mostra justamente uma pessoa vindo de um avião, primeiro morrendo com esse vírus misterioso, e vem toda uma tensão. O que é esse vírus? O que ele é? Os médicos tentando descobrir o que é esse vírus. E justamente a população começando a se desesperar. E, pra mim, o maior ponto positivo: as teorias das conspirações. Como a gente pôde ver nessa quarentena, tem muita teoria da conspiração. Só que aqui no filme eles decidiram também retratar de que as pessoas fazem teoria da conspiração do que seja o vírus. Alguns no filme teorizam que na verdade é uma arma biológica. E adivinha? O coronavírus, muitos acreditam que é justamente uma arma biológica. Ou seja, esse filme conseguiu muito bem retratar a realidade. Quer dizer, não retratar, porque esse filme é de 2011, então ele conseguiu prever o que iríamos passar. Ou seja, é um filme muito bom ele.
O único pecado é na questão do roteiro, que justamente alguns protagonistas ficaram meio apagados do roteiro e alguns diálogos ficaram bem mais ou menos. Mas, em Superação, tem todos esses pontos positivos que eu acabei de citar e todo o realismo dele. Esse filme é praticamente um resumo do que nós estamos passando. Praticamente, você olha para ele e você vê a nossa realidade. Por mais que você não vê tanto a parte do grupo caótico daqui, né? Porque tá começando a diminuir um pouco, porque estava muito fluente no início da quarentena. Ainda assim, ainda existe o grupo caótico, que justamente causa todo aquele caos. E adivinha, nesse filme os caras conseguiram retratar isso. E eles focaram muito nessa parte da separação dos dois grupos. Ou seja, é um filme muito bom e bem realista e que resume bastante da nossa realidade.